Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amado Jesus, que esse encontro, Senhor, de almas e espíritos, de encarnados e desencarnados, possa se fazer sobre as bênçãos da Tua vontade, da Tua energia e da Tua presença de luz e verdade. Que possamos, amado Jesus, como almas endividadas em um planeta de provas e expiações, nestes momentos tão sublimes, alçar os voos celestiais através de teus ensinamentos e fazer um encontro sagrado com o Criador, fazendo assim, amado Cristo, o entendimento de nós, criaturas, ainda falhos, compreender, Senhor, que somos perfectíveis e que basta a obediência e o trabalho árduo de transformação interior na vivência das verdades celestiais para o despertar deste encontro, Senhor. E também das forças para vencer a nós mesmos e erradicar os demônios íntimos que ainda teimam a decidir o rumo de nossas emoções terrenas. Abençoe esta casa espírita, amado Cristo, e ilumine, Senhor, encarnados e desencarnados que aqui encontram-se em vínculos, aqueles que aqui estão presentes, aqueles que não conseguiram vencer as intempéries, sejam da matéria, seja mesmo de suas próprias almas, e aqui não encontram-se, mas aonde estiverem, que esta sublime energia, a força sagrada do teu amor, os envolva em proteção e despertar. Abençoai, Jesus Cristo, os lares, famílias, familiares aqui representados. Abençoe, Senhor, os trabalhadores da tua seara. Somos aprendizes de teus servos. E que um dia possamos conquistar o direito e o merecimento de sermos, Senhor, servos do teu amor, verdadeiramente cristãos. Iluminai, Jesus, o alimento, queremos tomar e servir, e cubra de bênçãos todos aqueles que de alguma forma contribuíram para que este alimento chegasse até as nossas mãos. Estendei tuas mãos santas e sagradas sobre este caderno de luz, e todos os nomes que aqui se encontram, encarnados ou desencarnados, possam receber, Senhor, esta santa energia, e assim, fortalecidos, buscar teus caminhos, na religião que acreditarem, mas naquela que professar as tuas verdades de amor e de vida eterna. Nas águas aqui trazidas, Cristo Jesus, estenda tuas mãos, e sob as dádivas da tua misericórdia, modificando os elementos, assim como fizestes nas bodas de Canaã, transformando a água em vinho, transformai, Senhor, esta simples água no mais precioso medicamento, de acordo com a necessidade, na individualidade de cada ser, sejam colocados os remédios necessários para o reequilíbrio das forças físicas e, acima de tudo, amado Cristo, para o refazimento e a cura das enfermidades espirituais, transformando assim em águas fluidificadas. Remédio santo e bendito do nosso Senhor Jesus Cristo. Que tuas santas bênçãos se façam sobre a colônia Santa Marta, sobre todos os nossos irmãos que lá
encontram-se em vínculos encarnados, desencarnados, pacientes e trabalhadores, Senhor. Colônia esta que está chegando aos términos das suas necessidades neste planeta de provas e expiações. E que todos aqueles que por lá passaram, Senhor, tenham recebido as dádivas do despertar da Tua luz de verdade na expiação destas enfermidades tão doloridas. Iluminai os irmãos e abençoai nos hospitais, creches, asilos, presídios, orfanatos, nos manicômios, nas clínicas de recuperações, nos aposentos, nos lares, nas ruas, nos albergues, onde houver um gemido, a dor, onde houver a escuridão, o mal, o erro, as trevas, lá esteja Tua presença de esperança e luz, de amor e fraternidade. Abençoai nossos irmãos católicos, evangélicos, judeus, muçulmanos, todos aqueles, Senhor, que professam cultos, credos diferentes e diversos do nosso. Que um dia possamos compreender a grande família que somos e assim, unidos-nos na verdade, possamos amparar, proteger e auxiliar mutuamente na caridade universal do amor e viver a fraternidade de nosso Senhor Jesus Cristo. Abençoai nosso país querido. Não permita, Senhor, que esta nação caia nas teias perversas da maldade, da inversão de valores. Iluminai nossos governantes sérios, honrados, éticos, decentes, de todas as perseguições da maldade e despertai a verdade nos corações. Que esta nação cumpra a tua missão de ser o coração do mundo e a pátria do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E que esta paz, Senhor, se estenda sobre toda a humanidade, principalmente os países que encontram-se em conflitos e em aprisionamentos de sua sociedade. Fique em nós, amado Cristo, iluminando nossa consciência sobre a luz do Teu Evangelho. Que Deus seja louvado e que assim seja. Boa noite, irmãos queridos. Sejam muito bem-vindos em nossa singela casa de amor, Centro Espírita Recanto da Paz, aonde buscamos sempre a verdade de Cristo. Não a opinião de encarnados, mas a verdade de Cristo. A nossa casa tem como finalidade a evangelização das criaturas, tanto encarnadas quanto desencarnadas, que é em muito maior número os desencarnados. Uma quantidade incontestável de almas e espíritos que nos buscam para buscar a verdade de Cristo. Em Cristo. Peço sempre a Deus, aos benfeitores amigos, que conceda-me a capacidade da verdade, pois eu não tenho erudição, eu não tenho conhecimento. A única coisa é a boa vontade de expressar, de repetir os ensinamentos de Jesus e de outros iluminados que estiveram sobre a face da terra, que comungam a mesma opinião, a mesma verdade, a mesma filosofia de Jesus Cristo. Cristo acima de tudo para mim. Os outros iluminares, seja filósofos, cientistas, sejam espiritualistas, sejam neurocirurgiões, a neurociência que agora está num patamar muito grande de busca do conhecimento da verdade e estão descobrindo coisas fantásticas.
Uma das coisas fantásticas que a neurociência já descobriu é que não existe morte. Compreende isso? Não compreende ainda como funciona a parte espiritual, mas já sabe que a nossa mente é eterna e ela preexiste depois da encarnação e que nela fica armazenada os conhecimentos vividos. Então, a neurociência já prova e comprova, porque para a ciência aceitar uma coisa, ela tem que ser provada 3 vezes, repetidas e provadas 3 vezes. É o mínimo de aceitação para dar como verdade aquela situação de ciência. Né? No campo da fé, necessita-se encontrar a iluminação interior para encontrar a verdade. Enquanto não encontrar a iluminação interior, não encontra a verdade. Encontra-se uma assimilação com a opinião que nós temos vontade. E é sobre essas verdades que nós vamos falar hoje. É sobre essa busca do sentido da vida que nós vamos falar hoje. E lá em Paulo, na segunda carta a Timóteo, no versículo 2, no capítulo 2, versículo 6, disse assim: lavradores. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Preste atenção, olha que extraordinário. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Aqui existe uma analogia, né? Aí Emmanuel, na sua sabedoria, vem dissertando esta mensagem de Paulo a Timóteo, dizendo assim: há lavradores de toda classe. Existem aqueles que compram o campo e exploram-no através de rendeiros suarentos, sem nunca tocar no solo com as próprias mãos. Ele quer dizer que no campo do terreno material, há pessoas que têm uma fazenda e arrenda ela a meieiro. Né? Antigamente isso era muito comum e acredito que, não, hoje acho que não é mais, né? Porque hoje a terra ficou muito valorizada. Então a pessoa tinha uma fazenda e ela cedia um pedaço para uma família ser meieiro, ou seja, tudo que ele ali produzisse, a metade era do dono da fazenda. O dono da fazenda não suava nada, mas aproveitava, né, do suor dos outros. Encontramos em muitos lugares os que relegam a enxada à ferrugem, cruzando os braços e imputando à chuva ou ao sol o fracasso da sementeira que não vigiam. Então tem muitos, tudo isso aqui é analogia, metáforas. Tem outros que sempre arruma desculpa para não fazer nenhuma mudança, nenhuma modificação. Sempre transferindo aos outros a problemática que ele tem dentro de si. Sempre reclamando, ofendendo e atacando o próximo, mas nunca buscando dentro de si o trabalho da transformação para o encontro da verdade. Somos defrontados por muitos que fiscalizam a plantação dos vizinhos sem qualquer atenção para com os trabalhos que lhe dizem respeito. Estes são os inquisidores, fiscalizadores dos outros, sempre falando do outro, sempre falando do mal, julgando o outro. Isso muitos religiosos fazem assim, falam de outras religiões, de outras dominações religiosas que não é a sua, sempre imputando erros e maldades, sem nunca ter conhecido ela, sem nunca ter frequentado, não é? O Espiritismo é um alvo predileto destes inquisidores da maldade. Sempre inventam mentiras sobre uma forma ilusória de umas verdades que eles nunca viram
e nem comprovaram. Compreende isso? Lembro de um padre que, pelo amor de Deus, eu até admirava ele. Na verdade, eu admiro ele ainda, né? Apesar que ele já desencarnou em processos muito sofridos, chamado Padre Léo. Ele tinha uma facilidade muito bonita nas suas pregações. Mas como ele falava mal do espiritismo e dos espíritas? Sobre o dizer dele, nós todos íamos para... Nós espíritas vamos para o inferno, né? E ele dizia que comunicação com o espírito é uma baboseira, que é uma mentira, que o espírita evoca é o demônio. E veja só que coisa interessante, abrindo aqui uma parte nessa lição tão extraordinária, né? Só para que a gente entenda o que é os inquisidores sem ter conhecido. A Bíblia foi escrita como? Era a primeira pergunta que eu faria para Padre Léo. Ou para qualquer pessoa que blasfema sobre, ou é um herege, né? Sobre as questões da comunicação entre criatura encarnada com criatura desencarnada. Como que foi escrita a Bíblia? A Bíblia não foi escrita por inspiração de Deus? Ela não é um livro psicografado? Se é uma inspiração de Deus, quem que passou a mensagem? Deus se fez carne ou Deus se fez espírito? Não, Deus enviou seus mensageiros, seus espíritos, para comunicar aos profetas os ensinamentos das suas verdades. Quem que conversou com Abraão? Quem que disse para Moisés? Quem que falou para Isabel? Quem foi o anjo que avisou sobre as tragédias que iam acontecer ao povo hebreu? Não foram todos espíritos? Não foram espíritos? Quem que Moisés ia consultar no Monte Sinai? Quando ele se isolava, quem? Eram espíritos. Então, a Bíblia está repleta de comunicações espirituais. Então, aqueles que são os julgadores, inquisidores, caluniadores dos outros, a primeira coisa que temos que fazer antes de falar é saber se nós detemos o conhecimento daquilo que nós estamos falando. Principalmente estes que condenam outras religiões, principalmente aqueles que condenam o espiritismo. Temos diversos que falam despropositadamente com referência à inutilidade mil, enquanto vermes destruidores aniquilam as flores frágeis. Muitas vezes, pessoas ficam falando despropositadamente, com inutilidade, passa a vida sem fazer nada, a não ser conversar inutilmente. Não produz nada. Só fica no campo da palavra. E tem uma frase extraordinária que diz: quando os homens falam, os anjos calam. Vemos numerosos acusando a terra como incapaz de qualquer produção, mas negando a gleba que lhes foi confiada, a bênção da gota d'água e o socorro do adubo. Muitas vezes nós condenamos: eu não sou capaz de fazer isso, eu nasci assim, meu pai era assim, minha família é assim. Eu sempre culpando, né, ao corpo, aqui fala, na metáfora, fala sobre uma gleba terrena, ou seja, sobre um pedaço de terra. Deus do início está comparando, né, fazendo essa metáfora de um terreno, de uma fazenda, de um sítio, a criatura, ao espírito, né, ao ser humano, ao espírito encarnado. Então muitos culpam, falam assim: eu sou nervoso assim porque meu pai era nervoso. Eu sou depressivo porque minha mãe era depressiva. E hoje não, né? E a ciência aprendeu muito a nos educar sobre isso, né? A nos educar sobre isso. Quando vamos fazer aí umas baterias de exames, geralmente pergunta: seu pai tinha problema do coração? Tinha. Então você vai ter. Então você pode tomar esse remédio aqui. Poxa, você nem tem. Então fala assim: você tem uma predisposição. Né? Compreende? Todo ser humano tem predisposição. Quantas enfermidades predispostas a eclodir
que está dentro de nós? Mais de 5 mil. Então todos nós temos uma predisposição a qualquer tipo de enfermidade. Só que tem uma coisa que a medicina não deixa nós sabermos, ou faz para que a gente esquece, é que nosso corpo físico é o maior sistema imunológico do universo. Compreende? Ele tem a maior bateria de soldados, de exércitos, para imunizar-nos diante de toda e qualquer enfermidade que existe no universo. Não é só essas 5 mil doencinhas aí não, viu gente? Só que a medicina trabalha no sentido do enfraquecimento da nossa vontade, do conhecimento humano, para o conhecimento humano espiritual, para o conhecimento humano científico, material. Aí é mais fácil te dar algum imunizante, te dar, aspas, né? Vender. Ou te vender um medicamento, mesmo que você fale assim, o governo dá. O governo tem dinheiro? Tem? Não. O governo trabalha? Não. O governo produz algum valor? Não. O governo é apenas um administrador do nosso dinheiro. Seu dinheiro, do meu dinheiro. Está entendendo? Então o governo não te dá. Quem te dá somos nós, eu, você mesmo. Então quando fala, o governo dá esse medicamento, tem que tomar o resto da vida. Então aquele medicamento vai ser compro com o dinheiro que você mesmo produziu. Então fica aí condicionado a uma química, ao invés de buscar a sua própria autoimunização, fazendo que teu corpo regenere, modifique e autoimuniza-se. Está compreendendo? Em determinado caso, é lógico que chega um estágio que você tem que tomar o medicamento. Mas se fizer o início, na prevenção, o ensinamento, raríssimo medicamento temos que tomar. Isso nós podemos ver. Existem pessoas de quase ou 90 anos que não tomam medicamento nenhum. Eu conheço um, é o pai da minha companheira. Entende isso? Tem 88 anos, ele não toma nenhum medicamento. Nada, nem remédio para controlar a pressão. Está entendendo isso? Por quê? Porque ele viveu uma vida de autoimunização. Ele tomou a vacina do Covid? Não. Pegou o Covid? Pegou. Morreu? Nem passou perto. Entendeu aí? Com 85 anos de idade. Então, o que nós estamos falando, se um corpo pode, outro também pode. E assim nós vemos aí, se nós formos para o Oriente, aí nós vamos ver mesmo os velhinhos lá, né? São os jovens, os velhinhos jovens, né? 90, 95, 100 anos, que não tomam nenhum medicamento. E tem vida ativa. Isso prova a grandeza dessas verdades. Nós temos que entender e buscar. Você quer encontrar o sentido da vida? Então busque a verdade. Vamos lá. Observando muitos que se dizem possuídos pela dor de cabeça, pelo resfriado ou pela indisposição, e perdem a sublime oportunidade de semear. Quantos estão aí possuídos de dor de cabeça, resfriado, indisposição, e não buscam, né, ser útil e transformar sua própria existência, sempre colocando-se como enfermo, doente ou tadinho, e não encontram e nem buscam ser útil na sementeira, como lá na mensagem de Paulo a Timóteo, diz que o lavrador que trabalha é o primeiro a gozar os frutos. Então, todos estes aspectos, nós que trabalham nessas desculpas, eles trabalham para o seu alto sofrimento, para o seu próprio martírio, para a sua própria enfermidade. A natureza, no entanto, retribui a todos eles com o desengano, a dificuldade, a negação e o desapontamento. Então, se a gente vive esses valores de ilusão mentirosa, a natureza vai devolver para nós tudo aquilo que nós plantamos. Porque aquele que planta é o primeiro que recolhe, que colhe.
seja o fruto doce e benfazejo, ou seja, o fruto amargo e venenoso. Mas o agricultor que realmente trabalha, cedo recolhe a graça do celeiro farto. E assim ocorre na lavoura do Espírito. Vou fazer uma pausa aqui, para nós buscarmos um grandioso aprendizado de outro iluminado. Aproximadamente 2000 anos atrás, um jovem muito insatisfeito com a vida, muito rico, morava em castelo, escravos, empregados, os pais, dono de muitas terras, de um império muito grande, mas ele não tinha descoberto o sentido da vida, era infeliz. E ele saiu para andar nos bosques, na floresta, e adentrou-se, foi adentrando. E um dia, aí ele encostou-se numa grandiosa videira, uma gigante videira, e lá sentou-se e sentiu uma paz interior, coisa que ele nunca havia sentido na sua vida. E ele disse: a felicidade não é de fora para dentro. Eu estou feliz. A felicidade é de dentro para fora. E ele disse: não vou sair daqui. E lá foi ficando. E foi ficando. No terceiro dia, ele lá sentado, ele disse: a posse, possuir, aprisiona, entristece. O segredo é desapegar. É não se sentir dono de nada. E quando ele, um jovem rico, milionário, ele sentiu esse pensamento, eu não estou dizendo ele teve o pensamento, estou falando que ele sentiu esse pensamento. Ele encontrou paz, outra paz em sua alma. E ele disse: o segredo da vida, e lá ele foi ficando, é encontrar a verdade. E a verdade é o desapegar-se. Muito tempo depois, Siddhartha Gautama foi conhecido, era o nome desse jovem, como o iluminado Buda. Passados-se milênios em um mosteiro, onde havia um mestre Zen, discípulo de Buda, e 500 discípulos daquele mestre. E lá chegou um jovem e disse que queria falar com o mestre. O mestre o atendeu. Ele disse: mestre, eu quero ser teu discípulo. O mestre disse: por quê? Porque eu quero encontrar o sentido da vida. O mestre disse: é difícil. E é muito sacrifício. Você tem que desapegar-se de tudo. E ele disse: mas eu quero. O mestre disse: leva muito tempo. Ele disse: não importa. O mestre disse: pode levar anos, décadas. Ele disse: eu estou pronto. Pode levar até para outra encarnação, talvez esta ainda, você não encontre esse sentido da vida. Ele disse: eu não vim aqui para desistir e nem recuar. Se for preciso, esta vida inteira, eu estou pronto a me dedicar. O mestre disse: o primeiro passo é desapegar. Vá. Aqui é um mosteiro com 500 discípulos. Todos os dias nós comemos arroz. Vá bater arroz para os 500. Vai ser um trabalho árduo. Nunca mais me procure. Se precisar, eu vou até você. Vá bater arroz. Acorde na madrugada e vá até onde teu corpo aguentar.
Quando o seu corpo não aguenta mais, você procura um lugar para dormir, dorme, no outro dia você faz a mesma coisa. Aquele jovem disse: aonde é? A casa do arroz. Vão te levar. Para lá ele foi. Começou a bater o arroz no outro dia de manhãzinha, de madrugada, até no fim da tarde estava exausto. Pensamentos mil na cabeça, vontade de desistir, raivas, mágoas e tal e tal. Passou-se uma semana, um mês, 3 meses, aquele jovem lá repetindo as mesmas coisas. Os outros discípulos passavam, brincavam, faziam chacotas com ele e ele lá. Nunca respondeu uma coisa, nunca mais ele falou. Passou-se 3 anos, ele já não sabia nem como era o nome dele mais. Já nada mais incomodava ele. Levantava de madrugada, batia o arroz, terminava mais cedo, porque ele aprendeu rápido o serviço, e andava no mosteiro, mas nunca ninguém escutou o tom da voz dele. E ele, calado, sempre com um sorriso na face, não respondia, zombavam, diziam que ele era nem discípulo, era o último dos últimos do mosteiro. E assim passaram. E aquele jovem desapegou-se de tudo quanto é qualquer forma, pensamento. A única coisa que ele tinha era uma paz imensa interior. Não tinha preocupações, não tinha visões, nada, nada. Apenas uma paz imensa interior. Seu trabalho diário, o suor, a oração, a iluminação interior a cada dia, a cada trabalho com amor, ele fazia tudo com maior dedicação. Passou-se 12 anos. O mestre chamou os 500 discípulos e disse: estou velho, está na hora de eu escolher aquele que vai ocupar o meu posto. E os súditos ficaram em alvoroço, porque todos queriam ocupar o cargo do mestre daquele grande mosteiro. E ele disse: aquele que propôs-se a me suceder, quando eu me recolher no meu aposento, vá na parede do meu quarto e escreva uma frase. Escreva a frase. E eu a lerei e saberei se aquele será o meu sucessor. E assim ele se recolheu de novo, o mestre, em seu aposento de meditação, prece. E os dias, semanas foram se passando e o mosteiro ficou em rebuliço, porque todos já tinham em mente que seria um que tinha um alto conhecimento das escrituras budistas, dos ensinamentos, era extremamente inteligente e estudioso. E ele, imbuído na sua capacidade, uma noite foi lá e escreveu na parede. O mestre levantou no outro dia, todo dia ele levantava, olhava a parede, não tinha nenhuma mensagem, e aí naquele dia tinha a mensagem. A mente é mais ou menos assim. Não sei repetir ela na tua complexidade e extensão e grandiosidade. A mente é um espelho. Os pensamentos são pós. Quando avoluma-se os pensamentos, o pó cobre o espelho e ofusca-se a mente. Se quisermos encontrar a verdade, retira o pó do espelho, erradicando os pensamentos, o espelho voltará a brilhar e assim refletirá a verdade. Assim encontrará a iluminação interior. O mestre leu, chamou os 500 discípulos e eles fizeram alvoroço. O mestre vai anunciar agora que o discípulo inteligente será seu descendente, ocupará seu cargo. E ele disse: quem foi o idiota que escreveu essa frase? Aquela frase, ela está nas escrituras da sabedoria budista.
Todo mundo ficou assustado, olhos arregalados. E ele disse, é tanta idiotice que quem escreveu nem colocou o nome lá. Porque a pessoa não tinha assinado. E o mestre falou, fiquei decepcionado. E aquele que havia escrito, o homem inteligente do pedaço, ficou caladinho. Não falou nada. Todo mundo sabia que era ele. Porque só ele tinha aquela capacidade de iluminação e de escrever aquela iluminação, não, perdoe, sabedoria. E aí, o mestre, zangado, virou as costas e entrou. E passou-se semanas, e o mosteiro virou um rebuliço. Porque dividiu-se opiniões. Alguns falavam que o mestre tinha sido intransigente, duro, não tinha sido fiel, porque aquela frase havia sido escrita, estava escrita nos livros budistas. Outra parte defendia o mestre. E 2 discípulos caminhavam em grande discussão dentro do mosteiro, e passou o rapaz que batia arroz. E eles discutindo, e eles caminhando no mesmo sentido, e eles olharam para o rapaz, ele apenas deu um sorriso lindo para os dois. E eles, por que você está rindo? Porque um defende o mestre e eu acuso o mestre. Você está rindo, achando graça de quê e de quem? Ele disse, o mestre está com a razão. Que sabe você disso? Você é apenas um reles batedor de arroz, nem discípulo do mestre você é. Se você soubesse alguma coisa, você teria ido lá escrever. Ele disse, eu não sei escrever. Eu sou analfabeto. Mas se você está dizendo que o mestre está com a razão, então você deve saber e ter alguma frase melhor do que essa. Aí os dois já ficou contra o jovem batedor de arroz. Veja como muda as coisas, né? Opinião, né? Os dois estavam se degladiando em palavras e opiniões. Os dois juntou para, né? Sabe aquela frase assim, que se o meu amigo, ou se o meu inimigo é amigo do meu amigo, o meu amigo é meu inimigo, né? Então os dois se aliou, vem contra mim. Então essa frase é muito importante você guardar isso, né? Se o seu amigo é amigo do seu inimigo, então seu amigo é seu inimigo. Guarda isso, tá? Isso é importante, essa frase, hein? Ela não é minha não, tá? Só repito, meu não tem nada, só as bobeiras. Aí, não sou de Goiás não, me perdoa quem é de Goiás, é apenas uma brincadeira isso, que diz que Goiás velho tinha muito bobo, né? Hoje a Carla não está aqui para me brincar com ela, né? Na minha infância, a gente passava em Goiás e disse que Goiás velho só tinha como é que era doido e bobo, né? Mas é porque casavam entre si e tinham um alto índice, né, de problemas cognitivos, né? Aí eles disseram, então você fala que nós escrevemos. E ele falou, tudo bem. E para lá eles esperaram à noite, os dois súditos ansiosos, e o batedor de arroz foi bater arroz. Tranquilo e sereno. Chegou a noite, eles foram lá e o batedor de arroz disse e eles escreveram. Foram embora. No outro dia, de manhã, o mestre levantou e leu aquela frase. Chamou os 500 e disse, perdoe-me. Ele não chamou ninguém. Ele leu a frase, deu um sorriso e ficou pensando muito tempo. E assim ele encontrou uma grande paz no seu coração. Aí depois disso ele chamou e disse, eu encontrei meu súdito. O meu súdito não, meu sucessor. Maravilha. Todos voltem às atividades, mas todos ficaram loucos. E ele voltou e leu a frase. A mente é uma ilusão. Ela não é um espelho. Os pensamentos não são poeira. São frutos da ilusão. Quer encontrar a iluminação? Encontre a verdade. Porque a verdade não é um reflexo.
A verdade é a iluminação interior. O que Jesus Cristo mesmo falou, hein? Busqueis a verdade, e a verdade vos libertará. O mestre ficou encantado. A mente é uma ilusão, não é um espelho. Os pensamentos não são pó. Se os pensamentos não são pó, ele não cobre a mente. Se a mente não é o espelho, não tem jeito de cobrir a mente, porque ela é uma ilusão, ela não existe. A mente é a verdade. Aquele que encontra a verdade, encontra a iluminação. O mestre Aguardo esperou escurecer. Quando escureceu, lá estava escrito, assinado, discípulo do arroz. Abaixo dessa frase. Os outros dois fizeram questão de escrever, porque acharam que era uma besteira, né? E aquele dia o mestre passou todo risonho. À noite o mestre foi lá na casinha do arroz. Acordou o súdito do arroz e disse: você que escreveu aquela frase, você encontrou a iluminação interior desapegando-se de tudo. Trago aqui meu bastão e transfiro a você a sucessão deste templo. Mas te peço, vá embora esta noite. Porque os outros não compreenderão a sua iluminação. Como um simples batedor de arroz, você conseguiu despir-se, desapegar-se de tudo e encontrar a verdade. E nessa verdade você encontrou a iluminação interior. Você é digno de receber este meu cedro de sucessor. Mas eles não entenderão. Eles ainda estão aprisionados à mente que vai refletir os pensamentos. E aí, eles te matarão. E você, como mestre, é uma flor que nasce no deserto. A flor esparge o perfume, e quem sentir o perfume te buscará aonde estiver, como quem sente o perfume da flor vai buscar encontrá-la. Então segue. Uma multidão te procurará. Eu tenho certeza disso. E aquele jovem foi embora. E aquele mestre recolheu-se. Quando fala-se em buscar a verdade, que Cristo nos disse, é para que a gente busque a nossa essência espiritual. E não a quantidade de situações que estão plantando em nossa mente, em nosso cérebro, como verdades ilusórias materialistas. E assim ocorre na lavoura do Espírito. Ninguém logrará o resultado excelente sem esforçar-se, conferindo à obra do bem o melhor de si mesmo. Paulo disse: eis que lhe mostro um caminho excelente, um caminho de amor. O amor, o caminho de amor, ele é construído, pavimentado com o quê? Com caridade. Não é com intenção de fazer o bem. Não é com oração. Compreende isso? É com atitude. Muitas pessoas não conseguem controlar seus pensamentos. O fluxo de pensamento intensivo que ora se faz no planeta Terra. E muitos ficam trabalhando, dizendo para si mesmo: eu não posso pensar nisso, não é? Naquele mesmo mosteiro, um homem chegou, um jovem senhor chegou, dizendo para o mestre: mestre, preciso de tua ajuda. O mestre disse: para quê? Para ajudar a livrar dos pensamentos. Minha mente não para. É um fluxo contínuo
de pensar, estou quase ficando doido. É diferente de alguém agora aqui? Não. Eu quero aprender a não pensar em determinadas coisas. É dia e noite eu pensando. O mestre disse, faça meditação. Ele disse, não dou conta. Como é que eu vou meditar se eu não dou conta de parar de pensar? O mestre disse, não existe outra forma. Faça meditação. Eu já tentei, mestre, não consigo. Você tentou, mas você não fez. Entendeu aí? Faça meditação. Como eu faço? Medite como se você estivesse sentado observando um rio. Principalmente quando chove. Você já observou um rio quando chove? Se você quisesse observar, poderia ter olhado o nosso enquanto havia claridade. Ele avolumou-se uns 2 metros acima do seu nível normal de água. Estou pondo pouco, tá, gente? Muita água nele. E aí aquele homem falou assim, vou fazer. E o mestre disse, só um conselho, não pense em macaco. O homem foi embora. E ficou encafifado com não pensar em macaco. E ele foi embora e começou a trabalhar a meditação. Quando ele começava a meditar, serenava, se entrava em forma de lótus e lá vinha um macaco. E aí foi passando-se os dias, as semanas, e ele via macaco fazendo careta para ele, ele via macaco pulando de galho em galho, via macaco beliscando ele, via macaco pulando em cima dele, e ele já não aguentava mais. Passadas-se 3 semanas, ele voltou no mestre e falou, mestre, me tira os macacos da minha cabeça. Já não aguento mais de tanta macacada. O mestre falou, você aprendeu a primeira lição, você aprendeu uma grande lição. Ele disse o quê? Não tem como controlar seus pensamentos. Não adianta você querer controlar seus pensamentos. Eles nunca deixarão de existir. Aí eu digo, mas o que eu devo fazer? Ele desapega-se. Lembra lá da grande dádiva? Desapega-se. E observe. Meditar não é você controlar seus pensamentos. Meditar é você permitir que os pensamentos venham como uma enxurrada e trazendo todo o lixo que foi jogado no leito da sua mente. Então os pensamentos virão de forma intensa, de lixos, um turbilhão de porcarias. Você apenas desapega-se, passa a observar seus pensamentos e não transformar os pensamentos em sentimentos. Você está entendendo? Você está entendendo tanto que esse encontro de hoje é filosófico para a eternidade? Isso tudo está baseado em Cristo Jesus, porque todos eles são a base do ensinamento de Jesus. Não julgueis para não seres julgados. Então, quando nós passamos a fazer a meditação, o turbilhão de pensamentos vai passar. Não julgue os pensamentos. Não transforme os pensamentos em emoções. Permita que eles passem. Chegará um momento que a enxurrada vai passar, o córrego vai diminuir e as águas cristalinas vão continuar o seu curso normal. Ou seja, nós encontraremos o asserenamento mental. Foi isso que o jovem que queria encontrar o sentido da existência fez com 12 anos de dedicação, plantação e transformação interior, desapegando-se do mundo exterior. Foi assim que Buda encontrou a iluminação quando ele ficou por 3 anos debaixo daquela árvore, daquela videira gigante. Ele desapegou, ele, homem rico, jovem rico, trilionário, deixou tudo, foi viver uma vida de desapego. Está compreendendo isso? Foi isso que Cristo nos ensinou e ensina. Entende?
Amai até mesmo aqueles que te perseguem e caluniam. Por que amar o inimigo? Porque nós não julgamos ele. Ele é apenas uma criatura filha de Deus. Ah, mas é uma criatura que está em erro. Pronto, você julgou. Entendeu aí? Você julgou. Porque o que leva a dizer que ele está em erro? A nossa concepção de acerto. Então já é julgamento. Quando levaram a mulher adúltera para Jesus e disse, na lei, diz para que apedrejemos-a em público. Jesus olhou para eles e falou, quem de vocês não tem pecado, então atira a primeira pedra. Ou seja, quem de vocês já não fez muito pior do que ela fez? Eles baixaram a cabeça, saíram os velhos primeiro, envergonhados, depois os jovens. E Jesus falou para a mulher, alguém te condenou? Não, falei, nem eu. Então vá. E não torne a errar se não quiseres sofrer. Ou seja, não tornes a pecar, aquele mesmo erro. Não que ela ali havia sido promovida à perfeição, porque quem erra é porque ainda não encontrou a perfeição. Quem peca é que já sabe a verdade e faz, mesmo com conhecimento, o mesmo erro. Sabendo o que é erro, ele já faz novamente. Então isso chama pecado. Isso chama heresia. E a pessoa é um herege. Ele sabe da verdade eterna e ainda continua fazendo o erro. E ainda quer que não sofra as consequências do pecado. Então, iluminação interior é buscar a verdade de Cristo, que é o promulgador das verdades de Deus, e vivê-la intensamente em si próprio. Quando nós fazemos isso com um sacrifício imenso de vencer a si próprio, foi aquilo que Paulo falou, de vencer os demônios íntimos dele. Quando nós fazemos isso, quem é o primeiro a colher os frutos dessa iluminação? Nós mesmos. Porque nós é que estamos plantando a iluminação. Somos nós que vamos receber a luz, em primeira instância. Paulo de Tarso, escrevendo numa época de senhores e escravos, de superficialidade e favoritismo, não nos diz que o semeador distinguido por César, ou por mais endinheirado, seria o legítimo detentor da colheita, mas asseverou, com indiscutível acerto, que o lavrador, dedicado às próprias obrigações, será o primeiro a beneficiar-se com as vantagens do fruto. Então não importa se é escravo ou senhor, se é privilegiado, se é trabalhador, se é milionário. Mas aquele que faz o sacrifício interior é o primeiro que encontra a paz dentro da sua alma. Quando você olha para uma pessoa, quando se diz um iluminado, você olha para a face dela, faz para essa pessoa ter um sorriso. Tem uma face que traz tanta paz. Se ela tem uma paz em seu semblante, como está seu coração? Tem paz. Compreende aí? Então, aquele que encontra essa iluminação é o primeiro que vive a paz interior. Está aí. Uma grande mensagem, uma grande filosofia de vida. Desapegue-se. Não sinta proprietário de nada. Não tente esquecer as coisas que aconteceram em sua vida. Apenas olhe ela como uma aceitação de um rio que já passou e que passa agora o lixo sob seus olhos. Passa um pensamento, fala, aquela pessoa, ela me fez tanto mal. Aquele pensamento, você fecha os olhos e fica pensando, ela me fez mal. Ela não me faz mais mal. E daquele sofrimento, eu tive um grande aprendizado. Eu não faço ninguém sofrer como eu sofri por uma atitude dessa. Olha a iluminação, você passou por um grau melhor. Entende isso? E aí, você olha para aqueles acontecimentos sem nenhuma emoção interior, a não ser o amor e a piedade. Não te incomoda. Suas mãos não enfriam, não dá dor de estômago, não dá tonteira e nem dor de cabeça. Amém? Vamos fechar nossos olhos. Obrigado, Jesus, por essa noite fantástica, Senhor. Por esta casa, iluminada pelo teu coração bondoso, que recebem os eflúvios da tua misericórdia
como um bálsamo, Senhor, que alivia nossas dores, como uma luz que norteia, Senhor, nossa alma, nosso espírito, pois ainda somos os náufragos de nós mesmos, no oceano perdido dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos egoístas. Tu és o farol que ilumina a direção. Obrigado, Senhor, por derramar sobre nós o perfume do teu amor, porque ainda, Senhor, somos os estercos que um dia poderá fazer florir uma flor. Obrigado, Senhor. Almas pecadoras, com a vontade de redimir-se, buscamos tu que és o mestre a conduzir nos caminhos, Senhor, do conhecimento. Falta-nos, Senhor, perseverança, muitas vezes coragem. Ajude-nos a disciplinar, a fazer os sacrifícios das nossas vontades egoísticas que nos leva às estradas largas da perdição. Que possamos aprender o sacrifício da porta estreita e desapegarmos das nossas vontades humanas e mundanas. Que possamos construir a luz da vontade espiritual em nossa alma, Senhor, em nosso corpo, e vivenciá-la todos os dias. Estendei, Senhor, estas dádivas sagradas, estes bálsamos sublimes, a todos aqui presentes e acompanhai-os de retorno a seus lares, protegendo, iluminando o lar, suavizando as dores, retirando as trevas. E toda e qualquer interferências perversas e negativas transformam-se em aprendizado e crescimento para cada um, Senhor. Em tuas mãos, Cristo amado Jesus, entregamos nossas vidas e esta casa de amor e oramos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, ensina-nos a perdoar a quem nos tem ofendido. Não nos deixes entregues às tentações e liberta-nos, Senhor, da prática de todo mal. Cubra-nos com teu manto, fique em nós hoje e sempre. Que Deus seja louvado e que assim seja. Obrigado pela presença de todos. Peço perdão se alguma palavra que foi dita pela minha ignorância ofendeu ou feriu o seu coração. Roga a Jesus Cristo que te enche de luz e de coragem. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Amém?